Bandeirantes acontece desta quinta-feira, o dia seguinte daquele dia inteiro, né? Já que a denúncia foi na terça-feira à noite, a quarta-feira toda, falando sobre o que a PGR apresentou. Hoje, quinta-feira, já com repercussões mais avançadas e revelação de trechos de vídeo, de áudio da delação de Mauro Cid. E a gente desenvolve mais esse assunto na abertura desse Acontece. Indo a Brasília, começando com o Rafael Procópio, que está conosco. Teve até evento do PL hoje lá em Brasília. Fala, Procópio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente quinta-feira a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Olha só, pessoal, está acontecendo um evento aqui em Brasília do Partido Liberal, do PL, voltado para a comunicação da legenda, inclusive com participantes, representantes das principais empresas de comunicação do mundo que cuidam de redes sociais, as chamadas Big Techs, que recentemente, inclusive, recusaram participar de uma audiência pública com o governo federal, mas toparam aí participar desse evento do PL. Além de workshops e palestras desse pessoal, tivemos, é claro, a fala de diversos representantes políticos do PL. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que falou pela primeira vez, de forma pública pelo menos, depois do indiciamento por parte da PGR sobre a questão envolvendo uma suposta trama golpista a partir do fim das eleições de 2022. Quanto a isso, Jair Bolsonaro disse que tem a consciência tranquila, não só quanto a isso, quanto aos outros processos nos quais ele é investigado. Sobre a questão especificamente de um golpe de Estado, ele negou veementemente mais uma vez e a gente vai ouvir um trechinho. Ao contrário de alguns poucos aqui em Brasília, que no momento mandam muito, estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investindo pesadamente agora nessa última, golpe. Quando há uma tentativa de golpe ou golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todos ficam sabendo. Geralmente quem dá golpe é quem ganha. O golpista não perde. Ou se perder, ele está lascado. Em outro ponto, pessoal, o ex-presidente disse que é preciso um governante forte para não ser refém de leis ambientais. Ao dizer isso, ele citou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, é claro, alfinetou o governo brasileiro ao citar a questão da possível exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que é Existe nesse momento uma certa disputa entre parte do governo federal com a questão do IBAMA e o Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, e essa questão ainda não está completamente resolvida, e Jair Bolsonaro vai nessa linha dizendo que precisa um governante forte para decidir esse tipo de coisa. Ele também afirmou que não está preocupado em ser preso. Vamos ouvir mais uma vez. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado, junto com a dona Michele, aproveitando a vida. Mas não poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei para a prisão. Bom, peço perdão aí para quem está nos acompanhando por esse trecho final da fala do ex-presidente. Esse evento, pessoal, acontece até amanhã aqui em Brasília e já hoje já falamos dessas palestras aí de alguns representantes das Big Techs e também tivemos, claro, vários outros discursos, como o do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Ou seja, tivemos um evento hoje aqui em Brasília que reuniu o presidente do PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essas pessoas, de acordo com as ordens judiciais, porque eles são investigados muitas vezes no mesmo inquérito, não podem trocar informações em momento nenhum. Claro que por eles estarem no mesmo local não significa que eles trocaram qualquer tipo de conversa, mas é claro que isso deve estar no foco, nas atenções do Poder Judiciário e a gente, claro, vai continuar acompanhando daqui de Brasília o desenrolar de toda essa situação e dessas falas de Jair Bolsonaro. Valeu, Procópio. No Rio de Janeiro, ou a uma emissora do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi, o presidente Lula concedeu uma entrevista hoje, falou sobre esse tema, entre outros. O João Boeri acompanhou e traz aqui mais informações. Fala, Boeri. O presidente Lula afirma que, se for comprovada a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado, não haverá outra saída senão a prisão. A declaração foi dada durante a manhã desta quinta-feira em entrevista concedida à Rádio Tupi. Ao ser questionado sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Lula classificou o documento como muito grave. É que é grave, é muito grave. Se
for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. A PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Segundo a denúncia, Jair Bolsonaro concordou com o planejamento e a execução de ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou Bolsonaro como líder de uma organização criminosa baseada em projeto autoritário de poder e com forte influência de setores militares. Lula também disse que pedidos de anistia antes da condenação provam a responsabilidade na tentativa de golpe de Estado. A coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Por meio de uma nota redigida pelo advogado de defesa, o ex-presidente Bolsonaro afirmou que jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. Ao que tudo indica, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, e aí também caberá a defesa dos outros indiciados, se seguirem o mesmo padrão, mas deve pedir a anulação da delação de Mauro Cid, que inclusive, Zaidan, teve trechos revelados hoje, trechos em que ele fala sobre pagamento de dinheiro das joias, fala sobre o 8 de janeiro especificamente, dos participantes, de que forma havia pressão para a mudança do relatório das urnas, entre outras coisas. Ronald, nas academias marciais, né, chamadas artes marciais, a gente tem uma expressão muito interessante que é ambiente seguro, né? Algumas pessoas têm determinado tipo de reação apenas no chamado ambiente seguro. Então, é claro, toda essa coisa dita num ambiente seguro, ou seja, num encontro do PL e com o auditório pronto para explodir em gritos, urros, aplausos, você tem um ambiente propício para bravatas, né? E outra coisa é a vida real e como os advogados estão respondendo. Os advogados estão fazendo o quê? Estão dizendo que a declaração do Bolsonaro é de que ele não teve participação alguma. Ele nem diz não houve, diz no discurso do ambiente seguro. Mas na resposta oficial dos advogados, ele diz que ele pessoalmente não teve participação alguma em movimentações golpistas ou contra a ordem institucional. Essa história de golpe, o golpista vence ou então ele tá lascado, né? Os golpes mudaram. Você tinha, durante muito tempo, era muito comum e geralmente os outros países não se envolviam, ou quando se envolviam era para alimentarem o golpe, né? Mas você tinha um golpe escancarado, né? De tanques nas ruas, de soldados tomando prédios públicos, etc. E hoje o ambiente internacional é muito desfavorável para essas ações escancaradas. Então você tem golpes distintos, né? Que são feitos cada qual com sua peculiaridade, como o golpe na Ucrânia, o golpe no Brasil em 16, o golpe na Ucrânia em 14. Você tem sempre a tentativa de dizer para o mundo que não houve qualquer quebra da ordem institucional, que simplesmente foram acontecimentos políticos normais. E no Brasil especificamente, há a tradição de os golpes serem dados, os vários, como sendo contra-golpes. Seriam ações que estariam evitando golpes. Foi assim no Estado Novo, foi assim em 64, tentaram fazer assim em 55,
E aí 9 anos depois fizeram, né? Mas então, em 54 já havia tentativa, o Getúlio acaba interrompendo o processo com o suicídio, ele impede que aquilo prossiga, o golpe seria contra ele, e em 55 contra a posse do Juscelino. Mas sempre com esse argumento, de que havia um golpe em curso e que aquilo era uma defesa das instituições, um contragolpe. E este agora, da mesma maneira. Então foram anos, não foram meses, foram anos com o discurso de que havia uma anomalia institucional no Brasil, antidemocrática, e que era preciso quebrá-la, era preciso enfrentar essa anomalia. Essa anomalia, na medida em que os anos avançavam, elas eram apresentadas pelos autores da ideia de que há uma anomalia como sendo um golpe, e que era preciso contragolpear esse golpe. Esse golpe estaria onde? No Supremo, e em alguns partidos de esquerda, em parte da imprensa, e isso foi alimentado fortemente. Eu disse aqui, Ronald, durante o governo Bolsonaro, várias vezes, que o Supremo errava. O Supremo tinha informações que a sociedade não tinha. Mas o Supremo não pode trabalhar com informações. Tem que trabalhar com ações que são movidas por causa de fatos. E nunca por informações ou suposições. E o Supremo passou a antecipar-se e alimentou muito, e nós dizíamos isso aqui durante o mandato do Bolsonaro, alimentou muito a formação dessa imagem de Bolsonaro perseguido pelo sistema representado nesse imaginário pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, em razão do inquérito aberto e da relatoria do Alexandre de Moraes, personificado no Alexandre de Moraes, não foi por acaso que o Bolsonaro, ainda presidente, chamou Alexandre de Moraes de canalha num ato público em São Paulo. E isso foi sendo alimentado. E ainda hoje, as reações daqueles que são apoiadores incondicionais do Bolsonaro, elas são sempre nessa direção, né? De que isso é um golpe. Isso foi alimentado por anos, por erros na ação do Supremo, e porque, desde 21, como aponta a PGR, isso está no relatório do Gonê, desde 21, há um discurso preparando esse cenário, incutindo isso no imaginário de uma parte da população, para que, em certo momento, se necessário, houvesse o que seria chamado de contragolpe. Mas não basta essa história de não, onde estavam os tanques e tal. Isso tudo é tão banal, né? Dá uma certa preguiça, porque, basicamente, você tem a palavra de um general comandante do Exército e também do comandante da Aeronáutica, dizendo que sim, foram chamados à ação para um golpe que seria militar. Mas não seria aquele golpe escancarado e tal, seria basicamente a ideia de um contragolpe, mas com as forças agindo no âmbito de uma garantia da lei e da ordem. Aí é que está. E que, disseram eles, o comandante da Marinha teria concordado, tanto que ele está entre os denunciados. O Garnier. Então essa ideia de fazer um discurso simplório, né, trazendo essas imagens infantis, né, de que, não, como assim, onde é que estava o golpe, não sei o quê. Não é isso que a defesa do Bolsonaro vai apresentar. Isso aí é o discurso para o ambiente seguro. Falando para o PL, então tal, aí o Nicolas sobe na cadeira e vai pular, e vai aplaudir, vai gritar mito, né? Mas lá, na vida real, perante o tribunal, a defesa não vai por essa linha, né? Ela não vai por essa linha. Tanto que o que ela diz não houve isso, não houve aquilo. Ela diz,
Meu cliente não participou. É isso que ela está dizendo, além, claro, de tentar desqualificar tanto aquilo que foi dito pelo Mauro Cid, quanto o relatório em si da PGR e a denúncia apresentada pela PGR, né, Ronald? É isso, Zaidan. Tem outros inúmeros trechos. Aliás, eu agradeço ao Procópio que teve a presença de espírito de trazer tudo aquilo que foi falado, né, mesmo com trechos que não são tão amigáveis assim, mas era importante torná-los públicos para os nossos ouvintes.